A traição é uma certeza. Aceite para não ser uma vítima. As pessoas vão traí-lo. Não é uma suposição, não é uma possibilidade, é uma certeza. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido deixará de viver como uma vítima. Quer saber por quê? Porque os seres humanos são, por natureza, profundamente egoístas. E não estou me referindo àquele egoísmo infantil de não dividir um pedaço de bolo. Estou falando de um egoísmo ancestral, selvagem, instintivo, programado há milhares de anos para priorizar a própria sobrevivência acima de qualquer lealdade. Você acha que a traição é uma exceção, que é algo que acontece quando algo se quebra? Você está errado. A traição é a norma, a lealdade a exceção. E Nietzsche sabia disso. Ele o gritava nas entrelinhas de cada página. Não confie na máscara de civilização que todos usamos. Por trás dela há dentes, e eles são afiados. Foi traído? Bem-vindo. Está esperando por uma explicação lógica, emocional ou espiritual? Não a encontrará, porque a traição não vem do raciocínio, ela vem do medo, do desejo, de uma necessidade interna que pesa mais do que qualquer promessa que alguém lhe fez. Quer saber a verdade? Aqui está. Não o traíram porque você fez algo errado, mas porque lhes era conveniente. E é só isso. A maioria das pessoas não o trai por maldade, trai-o por conveniência. Porque, em um determinado momento, você deixou de ser útil. Porque outra pessoa ofereceu mais. Porque o medo delas de perder era maior do que a lealdade para consigo. Não é pessoal, é pior, é estrutural. Está na base de como a mente humana funciona. E, no entanto, você continua a se surpreender. Você depositou sua confiança como se o mundo fosse feito de princípios, morais, ética. Mas o mundo é feito de interesses. A lealdade é um luxo e poucos podem se dar ao luxo de tê-la. Quer um conselho brutal? Nunca espere que alguém haja a seu favor se isso for contra os interesses dessa pessoa. Porque no dia em que os interesses dela entrarem em conflito com o seu bem-estar, ela vai esmagá-lo. E nem sentirá culpa, porque a mente humana é especialista em justificar o que faz. Vão traí-lo, vão virar-lhe as costas e, ainda por cima, vão se convencer de que fizeram a coisa certa. Vão dizer-lhe que não tiveram escolha, que foi um acidente, que não queriam magoá-lo. E o pior é que eles acreditam nisso. Contam essa história a si mesmos para conseguirem dormir à noite. Mas você é quem carrega as ruínas. Deixe-me ser mais claro. Se você está esperando que o mundo seja justo consigo, apenas porque você é justo com os outros, está no caminho direto para se tornar um mártir. Ninguém lhe dará nada em troca por ser uma boa pessoa. Ninguém vai respeitar os seus princípios se estes não se alinharem com os desejos deles. E então vem a pergunta que mais dói. Por que aquela pessoa me traiu? A resposta é simples. Porque pôde. Porque não houve consequências. Porque foi barato para ela. E aqui vem o primeiro choque psicológico. As pessoas só são leais na medida em que você as obriga a sê-lo. Você pensa que a lealdade vem do amor, do afeto, da história compartilhada. Não. A lealdade vem do medo de perder algo. Um relacionamento, um privilégio, uma posição, um status. Quando alguém o trai sem pensar duas vezes, o que lhe está a dizer é isto: você não era assim tão importante, ou pelo menos, não tanto quanto o que eu ganhei em troca. E isso dói mais do que a própria traição, porque revela algo que você não queria ver, que supervalorizou o seu lugar na vida daquela pessoa. Nietzsche disse: não é a falta de amor, mas a falta de amizade que torna os casamentos infelizes. Mude casamentos por qualquer relacionamento, e aí está a chave. As pessoas o traem porque nunca estiveram verdadeiramente consigo. Estavam com a ideia de si, com o que podiam obter de si, com a versão que lhes era confortável.
Mas assim que essa versão muda, elas desaparecem. Elas olham-no nos olhos e dizem que pode confiar nelas, que estarão lá para si. Mas o que não dizem em voz alta é a condição implícita. Desde que não me custe nada. Você já notou como no momento mais difícil da sua vida, a maioria das pessoas desaparece? É porque a verdadeira lealdade tem um preço, requer sacrifício, e a maioria não está disposta a pagar esse preço. Preferem inventar desculpas, dizer a si mesmos que você mudou, que não é mais o mesmo, que agora é tóxico, negativo, exigente. O que for preciso para justificar a ausência. E aqui está outro choque de realidade. A traição não dói pelo que perdemos, mas pelo que revela. Ela revela quem éramos naquele relacionamento, ingênuos, idealistas, cegos, dedicados. E revela quem eles eram, oportunistas, egoístas, instáveis, covardes. A parte mais aterrorizante da traição não é a traição em si, é a revelação de que tudo o que você acreditava era uma mentira. E é aí que a paranoia começa. Você começa a olhar para todo o mundo com desconfiança, já não sabe quem é quem, porque se aquela pessoa em quem você confiava cegamente foi capaz de o apunhalar pelas costas, o que os outros não serão capazes de fazer? Você se enche de desconfiança e, com ela, a solidão. Mas aqui está a parte que ninguém lhe diz. A solidão, neste ponto, é um privilégio. Porque depois de uma traição real, profunda e brutal, você não pode se dar ao luxo de continuar rodeado de lobos disfarçados. A traição é uma purga, uma limpeza dolorosa, um corte necessário. E sim, dói, porque você ainda ama essa pessoa, ainda se lembra do que ela foi, ainda deseja que ela volte. Mas o que você está desejando não é a pessoa, é a ilusão. E essa ilusão está a destruí-lo. Você tem que deixá-la ir. Nietzsche foi claro: o que não te mata, te fortalece. Mas aqui está a reviravolta. Só se você o entender. Porque se você não o entender, o que não o mata deixa-o quebrado, amargurado, desconfiado, não mais forte, apenas mais fechado. Quer usar a traição para crescer? Então pare de idealizar, de justificar, de romantizar os danos. Aceite que os seres humanos têm uma capacidade infinita de falhar, que ninguém está isento, que até você, em algum momento, já foi o traidor na história de alguém. A traição está em todos, mas também está a decisão de quem você permitirá que o magoe mais de uma vez. Se o traem uma vez, a culpa é deles. Se o fazem duas, a culpa é sua. Porque aqui está a regra que ninguém quer aceitar. A sua responsabilidade não é evitar ser traído. A sua responsabilidade é não permitir que isso aconteça de novo. E isso só se consegue de uma forma: parando de idealizar. Olhe para as pessoas como elas são, não como você quer que elas sejam. Faça perguntas desconfortáveis. Observe as ações delas quando ninguém está a olhar. Ouça como falam dos outros, porque é assim que falarão de si quando você não estiver por perto. E, acima de tudo, aprenda a desaparecer. Quando alguém o trai, não explique, não suplique, não procure vingança. Não tente entender com a lógica algo que veio da covardia. Desapareça. A punição mais brutal para um traidor é a sua ausência, o silêncio, o vazio. Porque os traidores não esperam consequências reais, eles esperam drama, esperam lágrimas, esperam atenção. Deles o que eles não esperam: nada. E construa a partir da dor, da raiva, do abismo. Faça dessa traição uma plataforma, não para provar-lhes algo, mas para lembrar a si mesmo de que você está vivo, que está acordado, que não precisa de ninguém que não saiba cumprir a sua palavra. Lembre-se disto: a traição revela, mas não o define. Você não é o que fizeram consigo. Você é o que você faz com o que fizeram consigo. E se conseguir olhar a traição nos olhos sem se tornar o que você odeia, então terá vencido.
Porque é ali, no meio do fogo, no silêncio do abandono, que se forjam aqueles que não precisam de ninguém para serem invencíveis. E sabe qual é a parte mais fedida de tudo isso? Que quando alguém o trai, não apenas quebra a sua confiança nela, mas também quebra a imagem que você tinha de si mesmo. Porque se aquela pessoa em quem você despejou seu afeto, seu tempo, seus segredos, foi capaz de o destruir sem piscar, o que isso diz sobre você? Sobre a sua capacidade de julgar, sobre o seu discernimento, sobre o seu valor? A traição tem dois lados, um que aponta para o outro e um que o leva para dentro. Porque quando alguém o trai, você não pensa apenas, aquela pessoa falhou comigo. Você pensa algo muito mais perigoso. Eu fui ingênuo o suficiente para acreditar que não fariam isso. E esse pensamento, esse sim, é o que o quebra por dentro, porque o faz duvidar de si mesmo, da sua capacidade de ver a realidade. Ele o faz questionar tudo, o paralisa. E aqui vem a parte mais devastadora. A traição, muitas vezes, não destrói relacionamentos, destrói identidades. A sua identidade estava ligada àquela pessoa, àquela história, àquela confiança. E quando tudo isso desmorona, você fica sem base. Perde o chão, não sabe mais quem é, porque não consegue se ver com os mesmos olhos. Já não consegue mais confiar, nem na sua intuição. Sente, a traição é uma fratura interna, não fica no facto, instala-se na forma como você se vê. Ela se torna um eco, uma dúvida constante, uma ferida que já não está na pele, mas na percepção. E o pior é que você aprende a viver com isso. Você aprende a desconfiar de todo o mundo, a não se mostrar demasiado, a não dar tudo, a viver pela metade, acreditando que isso o protege, mas, na realidade, só o aprisiona. Sabe o que a traição faz? Ela o transforma no que você jurou que nunca seria. Ela o torna frio, calculista, dá-lhe uma armadura. Mas essa armadura que você pensa que o protege, também o impede de sentir. Impede-o de se conectar, impede-o de criar algo real. A traição deixa-lhe uma cicatriz tão profunda que, se você não tiver cuidado, o transforma em um traidor também. Porque quando você já não confia em ninguém, quando tudo parece um risco, quando vive a antecipar a próxima punhalada, você acaba por trair também a sua essência, a sua empatia, a sua capacidade de confiar. É o ciclo perfeito do trauma. Fui magoado, então agora me protejo magoando primeiro. Não vão me trair de novo porque não lhes darei nada que possam usar contra mim. Mas aí está você, sozinho, armado até aos dentes e vazio por dentro. E aqui vem algo ainda mais sombrio: a autoenganação. Depois de ser traído, o seu cérebro entra em modo de sobrevivência e uma das suas estratégias mais subtis é reescrever a história. Você repete para si mesmo: não foi assim tão importante. Já via isso a acontecer. Não doeu tanto assim. Foi o melhor que podia ter acontecido. Mas tudo isso é uma mentira. Você faz isso para não se quebrar mais e eu entendo. Todos nós já o fizemos. Mas é um veneno lento, porque quanto mais você reprime a dor, mais desconectado de si mesmo se torna. Começa a criar versões falsas de si, versões fortes, que na verdade estão quebradas por dentro. Versões que sorriem enquanto sangram, que dizem, não me importo, enquanto desmoronam em silêncio. Sabe o que Nietzsche pensaria disso? Que você está a afastar-se do seu verdadeiro eu, que está a reprimir a sua vontade de poder, que está a negar a sua própria humanidade por medo da dor. Porque a traição força-o a escolher. Ou você se destrói, ou você se transforma. E aqui vem uma verdade brutal. Você não pode evitar ser traído, mas pode decidir o que fazer com a ferida. Você pode deixá-la apodrecer dentro de si, ou pode usá-la como um espelho. Um que lhe mostra quem você era, quem você foi naquele relacionamento.
o que você ignorou, o que você tolerou, que parte de si você vendeu para manter algo que já estava quebrado. E eu sei que parece cruel, mas há uma parte de você que permitiu essa traição. Você não a causou, mas a tolerou, porque, em algum nível, todos nós sabemos com quem estamos. O problema é que nos fazemos de cegos quando nos convém. Você se apega a sinais falsos, ignora os sinais de alerta, justifica comportamentos tóxicos porque a necessidade de conexão, de afeto, de pertencimento pesa mais do que o instinto de se proteger, até que um dia explode. E lá está você, com os cacos de uma verdade que não queria ver. E então chega o medo mais profundo. E se eu não puder mais confiar em ninguém? Não é apenas a outra pessoa, é o mundo, é a estrutura, é o tecido invisível de todos os seus relacionamentos. Você sente que tudo está contaminado, que a lealdade já não existe, mas isso não é verdade. A traição faz com que você veja o mundo como um campo de batalha, mas a verdade é mais subtil. Nem todos vão falhar consigo, mas você precisa aprender a olhar com novos olhos. Olhe para o que as pessoas fazem, não para o que dizem. Veja como elas tratam aqueles que não podem lhes dar nada em troca. Observe como elas se comportam quando ninguém está a olhar, porque é aí que a verdade está, no invisível. E sim, você terá que abrir mão de muitos relacionamentos. Terá que ficar sozinho por um tempo. Terá que reconstruir o seu discernimento do zero. Mas essa é a única maneira de voltar a si mesmo. Porque no fim das contas, a traição não se supera com a raiva, supera-se com a reconstrução. Reconstrua-se, redefina a sua percepção, redefina os seus limites, cure a sua identidade. E quando o fizer, então e só então poderá voltar a confiar. Não como antes, cegamente, mas com força, com clareza, com filtros, com os olhos abertos. Não deixe que a traição defina a sua história, mas também não a ignore. Não cubra a dor com ruído, não finja que não o marcou, porque se o fizer, estará a condenar-se a repeti-la. Observe-a, estude-a, aprenda e, em seguida, levante-se, mais sábio, mais frio, mais seletivo, mas nunca, nunca vazio. Vamos aprofundar ainda mais na escuridão deste tema. Já falamos do impacto psicológico, do ego ferido e da reconstrução. Agora, vamos mudar o foco e olhar para um fenômeno ainda mais perturbador: a traição silenciosa. Aquela que não se nota à primeira vista, mas que o consome por dentro. Aquela que não é um ato, mas uma ausência, uma omissão, um abandono invisível. Porque ouça-me com atenção. Nem todas as traições vêm com um punhal. Algumas vêm disfarçadas de indiferença, de silêncio, de distância emocional. E essas são as mais letais, porque você se prepara para a traição clássica, a óbvia, a que vem com conflito, com gritos, com ruptura. Mas você não está preparado para a traição passiva, para aquela pessoa que, quando você mais precisou, simplesmente não estava lá. Que não o apunhalou, mas apenas assistiu enquanto outros o faziam. Que não falou mal de si, mas ficou em silêncio enquanto todo o mundo o fazia. Que não o traiu ativamente, mas simplesmente deixou de se importar consigo quando você mais precisou. E aqui está a pergunta que lhe rasga a alma: quem o traiu mais? Aquele que o traiu ou aquele que não o defendeu? Aquele silêncio, aquela ausência, aquela neutralidade disfarçada de não quero me envolver. Essa é a traição que mais dano causa, porque o deixa sem palavras. Porque você não pode apontá-la, não pode acusá-la. Não há provas, apenas uma sensação visceral. Alguém que deveria estar aqui não estava. E o mais triste é que, às vezes, essa pessoa continua a dizer-lhe que o ama, que o respeita, que o valoriza, mas o faz de longe, com palavras vazias, com gestos mornos, como se o simples facto de dizer "estou aqui" bastasse, enquanto não está.
E sabe o que realmente dói nesta traição silenciosa? Que ela o obriga a admitir que você estava mais sozinho do que pensava, que a rede que você acreditava ter era apenas uma ilusão. E aqui vem outro tema brutal: a traição como desilusão. Porque quando alguém o trai, não é só o ato que magoa, é o desmoronamento de uma expectativa, de uma narrativa, de uma história que você tinha construído na sua cabeça. Você havia dito a si mesmo que aquela pessoa era diferente, que não faria isso consigo, que você era especial. E essa história era falsa. Você percebe que não era um relacionamento entre duas pessoas, mas um relacionamento entre você e a ideia que você tinha daquela pessoa. E isso abre a próxima fenda. Você começa a desconfiar da sua capacidade de ver a realidade. Já não sabe se alguém é leal ou se você apenas precisa que seja. Começa a projetar a traição mesmo onde ela não existe, porque agora o seu cérebro opera com um novo algoritmo. Melhor prevenir do que sangrar de novo. Mas viver assim não é viver, é sobreviver. É construir muros tão altos que nem você consegue sair. E aqui chega ao ponto que ninguém se atreve a tocar. Às vezes, o verdadeiro traidor é você consigo mesmo, porque você sabia. No fundo, você sabia. Havia sinais, havia incoerências, havia silêncios desconfortáveis, mas você não quis vê-los. Você preferiu calar-se, aguentar, ajustar-se, porque o medo de perder aquele relacionamento era maior do que o seu amor próprio. E essa é a traição mais difícil de admitir, a que você infligiu a si mesmo. E sabe por que você o fez? Porque estava viciado na esperança, na fantasia, na ideia de que, se você desse o seu melhor, o outro o valorizaria. Mas isso é falso. Nem todo o mundo sabe receber. Nem todo o mundo sabe ver o valor. Há pessoas que, por mais que você as encha de amor, estarão sempre com sede, porque a lealdade delas não depende do que você dá, depende da vazio delas. E aí está o próximo ponto. Há pessoas que traem não porque você falhou, mas porque a alma delas está partida. E essa não é a sua responsabilidade, você tem que entender isso. Há pessoas que não sabem sustentar nada saudável, que quando veem algo real, o sabotam, porque lhes assusta, porque lhes é estranho, porque não sabem lidar com o real. Elas estão tão acostumadas ao caos que, quando encontram algo estável, o destroem. Não por maldade, mas por trauma, por programação, por miséria emocional. E você estava lá a pensar que podia salvá-las, curá-las, ensiná-las. Mas você não pode salvar quem não quer ser salvo. Não pode sustentar um relacionamento com alguém que está acostumado a atirar tudo pela borda assim que começa a funcionar. E o pior é que, quando elas o traem, nem sequer o veem como traição. Vão dizer-lhe que você as sufocou, que não se sentiam elas mesmas, que precisavam de espaço, que não estavam preparadas. E você ficará lá com a alma despedaçada, enquanto elas continuam a vida como se nada tivesse acontecido. Porque sim, há pessoas que podem traí-lo e dormir como um bebê. Por quê? Porque não sentem o que você sente. Porque não têm o mesmo código. Porque para elas, lealdade é uma palavra, não um compromisso. E é aí que você tem que fazer uma pausa, uma ruptura, um reset. Porque se não o fizer, continuará a atrair o mesmo tipo de pessoas. Pessoas que só o querem quando você está calado, quando não exige, quando não brilha demasiado. E essa é outra forma de traição. Trair-se a si mesmo para se encaixar. Quantas vezes você já se diminuiu para evitar desconforto? Quantas vezes escondeu a sua força, o seu talento, a sua ambição para não fazer os outros se sentirem inseguros? Quantas vezes lhes permitiu invalidá-lo, minimizá-lo, ignorá-lo apenas para não parecer demais? Isso também é traição, mas uma que vai de você para você. E Nietzsche disse-o brutalmente:
O homem sofre tão terrivelmente no mundo que foi forçado a inventar o riso. E eu lhe digo isto: sofremos tanto com a traição que aprendemos a chamá-las de experiências, lições, coisas que acontecem. Mas não, há coisas que não deveriam acontecer e, quando acontecem, precisam ser nomeadas pelo que são: traição. Ponto final. Não a maquie, não a edite, não a justifique, dê-lhe um nome, porque só quando você lhe dá um nome, pode curá-la e, acima de tudo, pode decidir. Decidir não colocar a sua alma nas mãos de alguém que nem sequer sabe segurar a sua. Decidir não se rebaixar para se encaixar. Decidir que prefere estar sozinho do que mal acompanhado e maltratado. Porque aqui vem uma das verdades mais desconfortáveis. A maioria das pessoas não quer alguém forte. Elas querem alguém gerível. E se você decidir ser livre, autêntico, imparável, prepare-se, porque vão tentar traí-lo. Não porque você seja fraco, mas porque a sua força as confronta. Mostra-lhes tudo o que elas têm demasiado medo de ser. E aí, é aí que você saberá que já não é a vítima. Você é a ameaça. A traição não revela apenas quem os outros são, ela revela quem é você. Ela mostra a sua capacidade de se levantar, de se endurecer sem se tornar cruel, de voltar a confiar, mas sem cegueira, de amar sem abrir mão da sua dignidade. Porque no final, é isso que o salva. Não é que eles parem de o trair, é que você aprende a não deixar que a traição roube o que você é. E isso é poder. E agora que chegamos a este ponto, vou lhe dizer algo que talvez ninguém tenha ousado dizer-lhe em toda a sua vida. A traição é o batismo dos fortes. Sim, ela dói, ela quebra, ela esvazia, mas também o revela, o inicia, rasga o véu dos seus olhos de uma vez por todas. Porque antes da traição, você era apenas uma versão editada de si mesmo, alguém que ainda acreditava em histórias, em promessas eternas, em laços inquebráveis. Mas depois você está nu, sozinho, cru, mas real. E isso, por mais fodido que pareça, é o começo de tudo. Porque a pessoa que renasce depois de ser traída não é a mesma que caiu. É alguém que já não precisa de espelhos externos para se definir. Alguém que já não se vende por um pouco de afeto, que já não confunde companhia com conexão, atenção com amor, silêncio com paz. A traição é uma alquimia. Ela pega a sua ingenuidade e a funde em sabedoria. Ela pega a sua ferida e, se você ousar olhá-la de frente, dá-lhe algo que não se compra nem se ensina: visão. Sabe o que faz alguém que viu a traição em todas as suas formas e sobreviveu? Não se torna paranoico, torna-se seletivo. Já não procura encaixar em todo o lado, porque entendeu que nem todo o lugar merece a sua presença. Já não mendiga lealdade, porque entendeu que a lealdade real é silenciosa, não precisa de promessas. A traição, se você souber lê-la, mostra-lhe quem merece vê-lo de perto e quem estava apenas consigo por conveniência. E é por isso que o que parecia uma maldição foi uma purificação. E se você chegou até aqui, há algo dentro de si que sabe disso, que algo mudou, que algo se reordenou, que você não pode mais olhar para o mundo da mesma forma, nem para os outros, nem para si mesmo, porque você não é a mesma pessoa que começou a assistir a este vídeo. E isso não tem preço. Então, ouça com atenção. Da próxima vez que alguém o trair, não reaja como antes. Não mendigue por explicações, não faça discursos, não ameace ir embora, não chore na frente de alguém que não tem alma para o consolar. Apenas vá embora, sem ruído, sem anúncios, sem dar um passo atrás, porque a traição só é letal para aquele que não sabe ir embora. E se você quer um sinal para deixar para trás tudo o que já não o respeita, este é o sinal. Esta é a sua permissão, o seu grito silencioso, o seu adeus ao que o tornava pequeno. Agora é a sua vez.
É hora de ser a pessoa que não precisa de aplausos para se mover, que não busca a redenção de quem não tem alma para a oferecer, que não pede justiça a quem já vive em dívida com a sua consciência. E se você chegou até aqui, não foi uma coincidência. Este vídeo não foi entretenimento, foi um espelho, uma detonação, um ritual. Agora você escolhe o que fazer com o que viu. Mas se você sente que isso o tocou, que moveu algo dentro de si que você vinha enterrando há muito tempo, então faça uma coisa: inscreva-se, porque este canal não é para todos. É para aqueles que estão prontos para quebrar as suas máscaras, as suas desculpas, os seus limites. E se você quiser deixar a sua marca, deixe um comentário com esta frase: eu já não sou a pessoa que era quando este vídeo começou. Assim saberei que você é um daqueles que despertaram. Até o próximo, mas lembre-se, da próxima vez que o traírem, da próxima vez que o subestimarem, da próxima vez que o ignorarem, certifique-se de que não o encontram no mesmo lugar. Desapareça de onde não o valorizam e apareça onde ninguém o esperava. É aí que começa o verdadeiro poder. E você acabou de cruzar a porta. Bem-vindo. Ou melhor, bem-vindo de volta a si mesmo.